essas palavras para o bem e para a salvação deles. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele foi publicamente declarado no batismo. Quando Jesus estava na Judéia, foi ao Rio Jordão, ali ele foi batizado por João, e ali o Pai publicamente o declarou como seu filho enviado ao mundo, aquele que veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, embora Jesus tenha iniciado o seu ministério lá na Judéia, em Jerusalém, com o anúncio público do seu ministério no Rio Jordão, Jesus não escolhe os seus primeiros ajudantes, os seus primeiros discípulos ali de Jerusalém. Não o faz em meio às lideranças de Jerusalém. Mas dali, Jesus, depois de ser tentado, e depois da notícia da morte de João, ele migra para a região norte de Israel, para a Galileia, e de fato é ali na Galileia que Jesus vai desenvolver boa parte do seu ministério, chamando homens de diversas classes sociais para serem os seus discípulos e futuramente serem enviados ao mundo como seus apóstolos. Jesus, chegando a Galileia, foi diretamente para Nazaré, a cidade de seus pais, mas ele não permanece ali muito tempo, mas depois se muda para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades, mar de Genezaré. E ali, na região do mar da Galileia, Jesus permanece e começa a juntar os seus primeiros discípulos. Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava, cidade que ficava no território da tribo de Naftali e na proximidade de Zebulon. Se você vai olhar no mapa das tribos de Israel, você vai perceber essa geografia ao norte do mar da Galileia, dentro do território de Naftali, mas bem próximo aos confins da tribo de Zebulon. E Jesus faz isso para cumprir a profecia que já anunciava que essas terras do mar serviria como testemunho para as nações, porque essa região estava no limite do contato de Israel com as nações gentílicas. Existia inclusive a outra margem da Galileia que já era ocupada por gentios. Jesus, caminhando na orla do mar da Galileia, que tem nome de mar, na verdade não tem ligação com o oceano, mas é por causa da depressão do mar da Galileia, que é tão profunda, chega a 400 metros abaixo do mar, e a salinidade dele é até superior que a gente encontra nos oceanos. Mas caminhando Jesus pelo mar da Galileia, encontrou dois irmãos, Pedro e André. Esses dois irmãos estavam fazendo o que eles sabiam fazer de melhor: pescar. Quando Jesus chama esses dois homens para seguir, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essas poucas palavras de Jesus Cristo resumem bem o significado do ministério de Jesus e desses discípulos chamados, e também dos ministros da palavra, após os apóstolos que foram estabelecidos na igreja de Jesus Cristo, e até hoje exercem o ministério da palavra nas igrejas. Esses homens são chamados para ganhar pessoas para Deus por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que Jesus já estava fazendo. Pode ver versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Também lá no versículo 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E depois de Jesus, nós lemos que esses apóstolos aqui chamados, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, lá no capítulo 10, Mateus, Jesus dá poderes a esses apóstolos para que eles pudessem ir para todos os lugares, proclamando o evangelho do reino e manifestando o poder do evangelho do reino. Então, a imagem apresentada por essa micro parábola, ou podemos dizer até de maneira bem simples, como um dito parabólico, que é uma expressão parabólica até mais do que uma parábola propriamente dita. Mas esse dito parabólico é bem apropriado para descrever a natureza do trabalho dos pregadores e o ganho que esses pregadores têm com o seu trabalho. Os pregadores trabalham para ganhar vidas e o seu principal ganho é o fruto do seu trabalho, as próprias vidas que estão sendo ganhos para Cristo. Como ministro da palavra, toda vez que eu me deparo com textos como esse, que falam sobre a missão dos pregadores, eu realmente sempre me pergunto, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa do salário que me pagam, ou eu estou aqui por causa do trabalho que realizo e me satisfaço do ganho do meu trabalho, que são as almas que estão sendo salvas. Isso é muito duro para todo pregador fiel. Irmãos, o que se mostrou tão poderoso nessas palavras de Jesus, ao ponto de provocar uma reação tão radical assim, em Pedro e André? Que largaram tudo na mesma hora. Não foi depois, foi na mesma hora. Largaram tudo para seguir Jesus. Será que as palavras de Jesus tocou no ponto sensível que era a profissão que eles realizavam? Sendo pescadores, eles agora ficaram empolgados que aquele homem passando a orla da praia os convidou para deixarem de ser pescadores de peixe para se transformarem em pescadores de homens. Será que foi isso que levou eles a abandonar tudo para seguir a Cristo? Dificilmente. Dificilmente. Eles não conheciam Jesus. E a última coisa que esses pecadores estavam acostumados era falar para grandes multidões. Até mesmo ensinar poucas pessoas. Era uma coisa que pescadores não estavam acostumados. Pescadores eram contados entre os trabalhadores rudes. Os trabalhadores que estão acostumados a aprender com a mão na massa. Senta aqui do meu lado e olha o que eu estou fazendo. E não com meio de ensino. Notem agora nos próximos versículos, tem alguns detalhes aqui que nos ajudam a compreender melhor ainda, que realmente está provocando essa reação radical nessas pessoas que estão ouvindo o Senhor Jesus e abandonando tudo. Os versículos seguintes, passando adiante, versículo 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mesmo instante, deixaram tudo. E igualmente a Pedro e André passaram a seguir Jesus. Note que nesse segundo acontecimento, o texto não registra o mesmo dito parabólico de Jesus. Pode ser que esse dito parabólico seja subentendido. De vez em quando, as narrativas resumem mesmo, e não tem que repetir as mesmas palavras, e podemos entender realmente que quando nós lemos no final do versículo 21, e chamou-os, pode ser que chamou-os com as mesmas palavras que havia dirigido a Pedro e a André. Isso realmente é possível. Mas mesmo se isso é o caso, se esse é o caso, que aqui é somente uma redução das mesmas palavras, isso só ajuda a compreender que não são essas palavras que Jesus disse acerca
como Jesus usa aqui no versículo 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não é essa proposta de ser pescadores de homens em substituição a ser pescadores de peixes que realmente está sendo destacado aqui. Porque se de fato fosse as palavras que Jesus disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, se essas palavras fossem realmente o foco aqui, seguramente elas estariam sendo repetidas aqui no versículo seguinte. Mas não é. Essa palavra, e os chamou, não está em substituição ao dito parabólico de Jesus, mas está em substituição ao início do versículo 19, ao 20, a convocação, o chamado. Então, o texto está realmente chamando a atenção aqui, é que no versículo 19, ele disse, vinde, e o final do versículo 21, ele diz, chamou. São essas duas palavras aqui que realmente são bem importantes, e não que eles seriam substituídos de pescadores de peixes por pescadores de homens. As palavras são tão parecidas que às vezes a gente vai problema. Embora esses pescadores eram pecadores também. Né? Jesus chama agora igualmente a Tiago e a João, e eles, semelhantemente a Pedro e a André, prontamente deixam tudo e seguem Jesus. Talvez eles nem ouviram as mesmas palavras que Pedro e André ouviram. Deixe tudo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas eles ouviram o chamado. Possível que Jesus agora não estava mais sozinho. Ele agora estava com Pedro e André, que eram pescadores, provavelmente conhecidos deles. E a cena já lhe chamava a atenção. Por que esses dois homens pescadores estão acompanhando esse homem? Que agora também nos chama. E eles, igualmente a Pedro e André, deixando o barco com as redes que estavam consertando, e a seu pai, seguiram a Jesus. Então percebo que a força do chamado está no próprio vinde. Chamou-os. Versículo 19, versículo 21. De fato, havia uma força na palavra do chamado de Cristo que não podia ser resistida. Isso não é uma novidade. Nós sabemos muito bem como aconteceu na criação do mundo. Haja. Tudo veio à existência. Conhecemos bem que Deus disse para Abraão, deixa a tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão deixou a sua terra e foi para onde o Senhor havia ordenado. O apóstolo Paulo não pôde resistir ao chamado de Deus quando disse, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. O morto Lázaro não pôde resistir à ordem do Senhor Jesus quando disse, sai para fora. A filha da viúva morta não resistiu quando Jesus disse, Talita cum. Talita não é o nome dela, não. Talita é criança, moça. Todos, irmãos, os que ouvem as palavras de Cristo com os ouvidos do coração, não lhe resistem. E não querem se afastar dessas palavras, mesmo que essas palavras muitas vezes sejam palavras duras, como as que Jesus estava dizendo em seu discurso de João capítulo 6, ao ponto de muitas pessoas abandonarem e não quererem mais seguir a Jesus por causa de suas palavras. Mas aqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus com a voz do coração, responderam para ele, tu tens a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós?
que esses primeiros discípulos de Jesus estão sentindo aqui em seu coração é o poder do Espírito Santo sacudindo o coração deles com as palavras poderosas que Jesus está dizendo aqui. Vinde! Jesus não precisou dizer para eles: larguem tudo, isso não é importante. Mas aqueles que são eficazmente chamados pela palavra do Evangelho, eles não querem outra coisa senão seguir a Cristo e imediatamente, e ao custo de abrir mão de qualquer coisa na sua vida que possa atrapalhar atender o chamado de Cristo. Por isso não é estranha a reação de Pedro, de André, de Tiago e de João. Pedro e André deixaram para trás os barcos deles próprios. Talvez tinha um servo lá, mas o texto nem menciona. Não se importou que estavam deixando tudo para trás. Se alguém ia levar, o que ia acontecer, eles não se importaram com isso. Tiago e João não deixaram o barco sozinho, mas deixaram o seu próprio pai para trás. E outra coisa, o chamado eficaz não é apenas irresistível, mas esse chamado é também específico. Deus não chama todo mundo da mesma maneira. Nunca é assim na Bíblia. Você nunca vai ler sobre isso na Bíblia. O anúncio, sim, é feito para todos, indistintamente, mas o chamado eficaz no coração de pecadores é segundo a soberana escolha do nosso Deus. Veja no texto mais uma vez, e note que Tiago e João não estavam sós, o pai dele estava lá. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, estava distante, não. Estavam no mesmo lugar que seu pai. Portanto, seu pai ouviu o que Jesus falou, a mesma coisa. As palavras de Jesus, o anúncio de Jesus foi geral. Mas o chamado eficaz de Jesus não foi geral. O pai ouviu a voz do Senhor, mas o Senhor não falou com ele em seu coração. E por isso, ele não correu atrás dos seus filhos e não sentiu a necessidade de largar tudo e seguir Jesus. Pelo menos não naquele momento. Pode ser que em outro momento Deus o tenha alcançado. Isso não é um juízo de condenação sobre o pai desses homens. Mas é assim, irmãos. Deus chama uns e outros não. Tanto quando nós pensamos sobre o chamado para a salvação, como o chamado para serviços específicos. Deus chama a uns e outros não. Nessa passagem, o chamado específico desses homens para serem pescadores de homens incluía o chamado à salvação. E veja que essa escolha é soberana. Por que Jesus chamou esses dois e não chamou o seu pai? Deus sabe. Ele é soberano. Às vezes ele chama pessoas da mesma família em diferentes momentos. Às vezes ele não chama todas as pessoas da família. Devemos temer a Deus. Devemos aceitar a vontade de Deus. Embora não devemos deixar de pregar o Evangelho a todos os nossos familiares. A esperança de que Deus também os chama. Deus não, o Senhor Jesus não aproveitou enquanto estava em Jerusalém para ir ao templo e chamar os líderes de Israel. Ele não quis fazer isso. Ele não quis chamar para serem seus discípulos mais próximos entre os líderes de Israel. Mas ele escolheu pessoas do povo, de diferentes níveis, não somente pobres, mas também ricos, mas de diferentes níveis do povo, diferentes classes do povo. Deus faz isso soberanamente
Deus envia sua palavra a muitos, mas ele não chama eficazmente a todos. Lembre-se de Lídia. Lídia não estava sozinha. Ela estava com um grupo de mulheres em Atos 16, na beira do rio, lendo porções da lei. Paulo, quando soube, não tinha sinagoga em Filipos, mas ele soube desse grupo de mulheres que estavam interessadas em conhecer mais a palavra de Deus, e ele, empolgado, animado, vai até o lugar e começa a falar às mulheres. Talvez Paulo esperava que, quem sabe, se todas essas mulheres aqui, elas se convertem a Cristo. É a ânsia de todo pregador, mas isso não aconteceu. Não sabemos quantas mulheres tinham ali, mas apenas uma delas. Deixo no capítulo 16, versículo 14, diz textualmente: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso acerca de Lídia. Somente o coração de Lídia, Deus abriu para que ouvisse as palavras que o apóstolo Paulo estava dizendo. Deus, soberanamente, escolhe aqueles que ele vai abrir o coração para receber a palavra com fé. Isso não é acepção de pessoas, porque Deus não escolhe uma e outra, porque não, essa aqui tem mais condição financeira, essa aqui tem uma posição melhor na sociedade, esse aqui é porque é meu amigo, eu gosto dele, esse aqui eu não vou escolher não, porque esse aqui fez aquilo de errado. Não, Jesus não faz acepção de pessoas. Mas em seu conselho e providência, ele chama diferentes pessoas em diferentes momentos para a salvação e para a realização de serviços específicos. Então, irmãos, é assim que devemos entender o chamado eficaz de Cristo. Aquilo que nós chamamos de graça irresistível no acróstico túlico, que nós costumamos usar como reformados. Graça é irresistível. Não por forçar os homens a fazerem o que não querem, mas por tornar o coração de pecadores corações que só desejam a Cristo e nenhuma outra coisa, como a gente vê nos exemplos desses primeiros homens que foram chamados. Eles não quiseram saber de parentes, não quiseram saber de seus bens, de seu trabalho, só quiseram saber de Cristo. Eles não podem resistir ao chamado gracioso, amoroso e poderoso de Jesus Cristo, por meio da sua palavra e pela operação do Espírito Santo. Quando as palavras de Cristo chegam ao coração do pecador no poder do Espírito Santo, seja para chamar pecadores a Cristo, seja para separar crentes para o serviço específico, suas palavras, o seu chamado, são irresistíveis. A Bíblia registrou esses casos de chamados específicos para nós, para a nossa instrução. Mas isso não significa que a gente precisa ter um testemunho visível a cada novo caso de chamado que Deus está fazendo em todos os lugares, o tempo todo, e de muitas maneiras. Porque já com Jesus e com os apóstolos, sobretudo a igreja depois dos apóstolos, aprenderam também que Deus age pelos meios ordinários para chamar pecadores a Cristo. Muitas vezes, pecadores estão sendo chamados pelo Senhor por meio da sua palavra e ninguém que está à sua volta pode perceber o que está acontecendo. Já citei aqui, acho que mais de uma vez, o exemplo de João Ferreira de Almeida. Se você, a maioria das Bíblias que nós temos em tradução em português hoje, você vai encontrar lá no começo, lá, João Ferreira de Almeida, que era um católico romano, que foi enviado a um dos navios da Companhia das Índias Orientais, e durante a viagem, ele encontra no lixo um folheto,
que comparava as doutrinas católicas romanas com as doutrinas reformadas, em 2 colunas no mesmo folheto, e a doutrina reformada confrontando a doutrina de Roma com as Escrituras. Aquele homem desce do navio e silenciosamente procura uma igreja reformada, vai buscar mais instrução com o pastor daquela igreja. Ninguém no navio podia perceber o que estava acontecendo. Assim, a igreja deve seguir o que Cristo e os apóstolos ensinaram sobre os meios ordinários para a igreja avaliar e sinalizar o chamado, seja o chamado à fé, seja o chamado para os serviços cristãos, mais especificamente falando. A igreja e os oficiais verificam os sinais que evidenciam o chamado à fé e também avaliam os sinais do chamado que habilitam crentes para exercerem trabalhos específicos na igreja. E sobre a reação desses primeiros discípulos, pode parecer radical para alguns, será que deve acontecer sempre da mesma maneira que alguém ouvir a palavra da pregação e for chamado internamente por Deus? Será que todas as pessoas que estão ouvindo a pregação estão sentindo no coração que estão sendo realmente chamados por Cristo por meio da palavra? Será que eles devem ter a mesma atitude de abandonar tudo e para ser um crente? Em certo sentido, sim. Mas em outro sentido, não. Quando somos eficazmente chamados por Cristo, de fato, não podemos resistir. E como parte daquela multidão que não desprezou a pregação do apóstolo Pedro, mas respondeu com fé, dizendo: que faremos, irmãos? Atos 2, 38. E sim, se queremos seguir a Cristo, atendendo o chamado de Cristo, temos de estar disposto a deixar para trás qualquer coisa que seja um impedimento ao bom serviço a Cristo. Vamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Tanto os que estão sendo salvos precisam fazer isso, como também aqueles que estão sendo chamados para serviços específicos têm de estar prontos e dispostos a abrir mão de certas coisas para exercer o serviço cristão. Se não estiverem dispostos a abrir mão daquilo que impede ao chamado à fé e ao bom serviço cristão, não mostram que estão sendo eficazmente chamados. Mas do outro lado, irmãos, se Cristo chama, Ele capacita os chamados a responderem com fé, os chamados à salvação, eles serão habilitados pelo próprio Espírito Santo a responder com fé, considerando a sua própria situação, a sua própria circunstância. Nós não temos na Bíblia uma única circunstância para todos os casos. Cada registro que nós vamos examinar de Deus chamando pela pregação pecadores ou separando homens para o serviço cristão, nós vamos ver que cada circunstância é diferente. O chamado, a resposta do chamado eficaz de Pedro, de André, de Tiago e de João, de fato, aconteceram de um modo visivelmente extraordinário. Mas veja que se deu de um modo diferente no caso de Abraão, que eu já citei. Abraão obedeceu. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, foi irresistível. Abraão não pôde se recusar a isso. Mas Abraão desfaz tudo que tem para poder seguir a Deus. Pelo contrário, ele junta as coisas que tem. Junta os seus bens e até algumas pessoas, e até o seu sobrinho Ló o acompanha. E assim ele cumpre o chamado de seguir a Cristo, de seguir a Deus, sem ter de abrir mão de tudo. Paulo, quando foi confrontado pelo Senhor no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele
abandonou sua cidadania romana para servir a Cristo. Pelo contrário, mais de uma vez ele fez uso da cidadania romana para melhor servir a Cristo em determinadas circunstâncias. Lídia, ela não largou tudo, abandonou sua casa, deixou o seu trabalho de vendedora de púrpura, deixou todas as pessoas da sua casa para trás para seguir os apóstolos e a palavra de Cristo. Pelo contrário, ela usou a sua casa para hospedar os apóstolos quando eles saíram da prisão e, muito possivelmente, abriu as portas da sua casa para receber a igreja que começou a surgir a partir do trabalho apostólico na cidade de Filipos. Veja como, em diferentes situações, Deus está realmente agindo de maneiras diferentes e a maneira como cada um está respondendo à fé é de modo diferente. Então não se trata meramente de imitar a reação dos outros, mas o mesmo Deus que está chamando eficazmente, Ele vai habilitar esses crentes a responderem com fé, e na sua resposta de fé e de confiança em Deus, eles manifestarão. E o conselho da igreja poderá avaliar esses sinais e testemunhar que realmente eles têm fé em Jesus Cristo, que eles têm os sinais para determinados serviços que precisam realizar. Assim, irmãos e irmãs, cada um de vocês que uma vez já provaram esse chamado, e cada um de vocês tem a sua própria história. Algumas histórias podem ser até engraçadas, o modo como Cristo chamou alguns à fé. Outras podem ser bem dramáticas. Outras podem ser tão natural e espontânea que não tenha como apontar um momento na história onde isso aconteceu. Sobretudo os nossos filhos, que já estão crescendo na igreja. Eles já estão respondendo com fé tão cedo na vida deles, que talvez não haja um momento onde pode dizer, bom, a partir desse momento eu senti que Deus estava mudando meu coração. Nós precisamos reconhecer que esse chamado de Deus, seja para a salvação, seja para os serviços cristãos, tem um certo mistério. Mas apesar disso, nós reconhecemos que quando as palavras do Senhor são dirigidas não meramente aos nossos ouvidos, mas são conduzidas ao nosso coração, certamente que esse coração vai responder com fé e disposição de abrir mão de qualquer coisa para servir ao Senhor. E não sabemos como esta obra poderosa vai ser evidenciada externamente, de acordo com as circunstâncias de cada um. Mas temos certeza que isso acontece. E que todos nós que estamos provando verdadeiramente desse chamado em nosso coração, nós podemos perceber em nós mesmos o resultado disso, em nossos próprios membros, em nossa vida, na mudança de nossa vida, nas nossas atitudes, nossos comportamentos, no amor de Cristo operando em nosso coração e por meio de nossa vida. Todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo com os ouvidos a palavra que o pregador está transmitindo à igreja. Mas Deus tem separado o seu povo para dirigir essas palavras ao coração do seu povo e a confrontar, e até mesmo pecadores que não estavam servindo a Cristo, como acontecia com os discípulos, esses homens, apesar de já fazerem parte da aliança, nós vamos aprender que eles eram beneficiados com a aliança, mas eles mesmos tiveram de provar o chamado de Cristo Jesus, como nós também vimos aqui nessa passagem. Portanto, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Prestem atenção nas palavras que você está ouvindo. Cristo está chamando você à fé e à confiança no Salvador. Cristo está dirigindo ao seu coração essa palavra para despertar você para o bom serviço cristão. Ouça com temor essas palavras. Cada um de nós, irmãos, possa ser confirmado no chamado à salvação com muitos sinais de fé. E que todos nós possamos ser confirmados nos variados serviços cristãos, com muita disposição e determinação para servir a Deus. Amém.